O que é essa estratificação química? Então, nós temos aí maiores concentrações de nutrientes nas camadas superficiais. Por exemplo, esse é um trabalho que foi avaliado os teores de nutrientes na camada de 0 a 5, 6 a 10, 11 a 15, ou seja, de 5 em 5 centímetros até a profundidade ali de 60 centímetros. E o que, que nós observamos? Por exemplo, para o fósforo, na camada de 0 a 5 eu tenho 22,2 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Se eu olhar na camada um pouquinho abaixo, camada aí de 6 a 10, que ainda é na superfície, a gente tem 14. Mas só para fazer um comparativo, se eu tenho 22,2 de 0 a 5 dividido por 14, olha, na camada de 0 a 5 eu tenho 58% a mais fósforo do que na camada de 6 a 10. Agora, se eu avaliar lá na profundidade de 16 a 20, por exemplo, se eu comparar ali 22,2, que é o que eu tenho na camada de 0 a 5, dividido por 3, que é o que eu tenho na camada aqui de 16 a 20, a gente já tem uma diferença aí de 7 vezes, ou seja, nós temos 7 vezes mais nutrientes nessa camada de 0 a 5 do que ali na profundidade de 16 a 20, que também é uma camada rasa, né? Então, olha a importância da gente olhar perfil. O que acontece? Quando a gente coleta uma amostra de solo, geralmente a gente faz uma coleta de 0 a 20, né? Quando você vai fazer uma coleta lá de 0 a 20, o que você faz? A gente abre, né, um buraco ou coleta com um trado holandês e tira sempre o mesmo volume de solo nas diferentes profundidades. E aí vai dar lá um valor médio, né, desse nutriente. No entanto, a gente tem nas camadas superficiais uma representatividade muito maior, ou seja, tem teores muito maiores desses nutrientes na camada superficial. Então, quando eu for avaliar perfil do solo, eu tenho que estratificar a coleta. Então, coletar de 0 a 5, 6 a 10, né? No mínimo de 0 a 10, de 10 a 20. Né? Depois faz outra lá de 20 a 40, para avaliar mais profundo. Então, qual que é o objetivo? Se eu quero reduzir a estratificação química, eu tenho que aumentar os teores de fósforo em profundidade. Né? No mínimo, vamos pensar ali no mínimo até 40 centímetros com fósforo. Né? Para quê? Para que tenha mais crescimento radicular, que a planta vai buscar mais água em profundidade. Potássio também observa ali uma maior concentração. Lembrando que o potássio ele é móvel no solo, né? Ele tem uma mobilidade. Então pode observar aí que eu tenho maiores teores conforme eu desço no perfil. Aí lá nas camadas mais profundas eu tenho uma concentração menor de potássio. Cálcio também, né? Observe que eu tenho uma maior concentração aqui na superfície. E por que que isso ocorre, né? Por que que eu tenho maiores concentrações de nutrientes na camada superficial e menores nas camadas mais profundas? Porque ao longo dos cultivos, quando eu vou lá colocar o fertilizante, colocar o adubo, geralmente o que que a gente usa? Disco duplo, lá na plantadeira, na semeadora, para depositar os adubos, os nossos fertilizantes. E esse disco duplo, ele atua aí numa profundidade limitada, em torno aí de 5, 6 centímetros de profundidade. Então, esse mecanismo de deposição faz com que nós tenhamos aí uma maior concentração de nutrientes na camada superficial, principalmente fósforo, né? Porque fósforo ele é imóvel no solo, ele não se movimenta. Outra forma aí outro mecanismo de distribuição é o alanço, né? Então, quando eu faço uma adubação a lanço, eu jogo o nutriente na superfície e no caso do fósforo, como ele é imóvel, ele não desce no perfil do solo. Então eu vou ter aí maiores concentrações nessas camadas superficiais. Né? Calcário, então quando eu jogo lá um calcário sem incorporação, o que acontece? Eu aumento os teores de cálcio, magnésio, elevo o pH, principalmente na camada ali de 0 a 5, com alterações mais expressivas, né? Porque é a primeira camada que vai reagir, como eu joguei em superfície. E conforme eu vou descendo ao longo do perfil, essas concentrações de cálcio, esse aumento de pH, eles são menos expressivos, né? Porque foi depositado em superfície.